Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. E sejam bem-vindos ao 13º episódio do Armada Academy Podcast. E a gente está aqui continuando esse papo com o Danilo, Rafael, falando um pouquinho sobre a parte de Foley e Mixer, os dois que caminham junto ali, né? Nessa arte que, cara, impressiona todo mundo. O papo tá muito legal. E a gente parou ali no capítulo anterior, falando um pouquinho dos sons, como que vocês desenvolvem, como que vocês criam, como que é pensado, né? Cada som que vocês precisam criar ali para cada som, como que é essa parte da decupagem, né? E no intervalo a gente estava tendo aquela conversa, assim, falou da questão do som do cabelo. Como que foi isso aí, que você chegou em casa e teve até uma descoberta? Eu entendi. Eu entendi, né? Então eu cheguei em casa de madrugada, assim, e já fazia um tempo que tocava Foley, mas a gente usa uma escova, né? Uma escova uma escova redonda, né? Para fazer o som do cabelo, assim. E eu nunca tinha ouvido o som realmente de cabelo. Eu cheguei de madrugada em casa, aquele silêncio, e eu passei a mão no cabelo e não, o cabelo realmente ele faz som. Né? Então ele tá lá, assim, ele precisa ser colocado também. Né? Então faz parte do todo ali na cena, né? Dependendo da cena, dependendo de como que ela funciona, colocar um som de cabelo, assim, né? Mesmo que por um tempo ali eu tive uma dificuldade para ouvir ele realmente acontecer. Né? Então realmente com o cabelo comprido, né? Daí eu realmente entendi, não, faz bastante som mesmo. Rangido de colchão foi para mim isso também. A gente faz um som para ajudar os movimentos de sofá e colchão, que é um rangido meio couro, meio, né? E aprendi a fazer na Foley e nunca tinha muito relacionado à realidade, né? E daí também teve um dia que fui deitar e, nossa, é o mesmo som que a gente faz. Som de espuma. Entendi agora. Eu acho que acaba passando muito despercebido, né? Porque tudo que a gente faz, né? A gente tocou qualquer coisa, igual você falou, coçou a cabeça ali, não só o barulho do cabelo, mas a gente consegue ter essa percepção, mas acaba que é tão natural no dia a dia que a gente não vê acontecer, né? E eu acho que é mais ou menos aquilo que a gente estava falando ali, que é algo que passa meio... No filme você não olha, não percebe que está ali, mas se não tiver, gera uma estranheza, né? Acho que essa enganada, digamos assim, né? Trazendo tudo muito natural. Acho que tentar deixar o mais natural possível. E isso é muito louco, porque não é tipo, vocês não fazem só um som específico, é praticamente tudo, né? Do filme ali tem que ter o som. E conte um pouco como que é essa parte de fazer toda a parte do toque da pele, roupa. A gente tem por base, assim, de que, na verdade, a Foley ela não é para ser percebida. Né? Então, por ouvidos leigos, né? Então, você vai assistir um filme, a gente não quer que as pessoas ouçam, essa Foley é legal. Né? É estranho, assim. Porque não é para perceberem que tem Foley ali. Né? Era para as pessoas acharem que é o som direto, que o diálogo é som direto. Né? Então, aquilo lá, o cinema, a gente tenta vender uma realidade. Né? Então, é tudo enganação, né? Mas é tudo verdade. Enquanto tá lá, tá filmado, tem imagem, as pessoas estão lá, né? Os sons estão lá, as vozes estão lá. Né? Então, tudo aquilo ali realmente aconteceu, assim. Né? A gente tenta vender muito isso, assim. Então, e até exagerar o som muitas vezes. Né? Então, muitos sons que a gente faz, por que não foram captados no som direto? Né? Eles não foram captados porque eles não foram feitos de forma exagerada. Né? Então, a gente exagera todos esses sons, né? E com eles gravados, a gente diminui muito o volume deles, né? Para eles soarem daí natural, para a gente conseguir colocar eles no lugar, assim, né? E isso vale para toques de pele, né? Então toques de roupa,
né? Então, beijos. Né? Isso tudo acontece, tá lá na cena, mas não pegaram, tem um som, uma cena de beijo na boca, não estão lá com o microfone colado na boca do pessoal ali, né? Pegando aqueles sons, porque não é interessante, assim. Sim. Né? Então a gente coloca de forma um pouco exagerada, muitas vezes, né? Para conseguir vender essa realidade. Né? Então realmente a gente está mentindo o tempo todo ali. Né? Mas isso é normal em todos os setores, né? Igual no meu setor, que é a fotografia, o cara tá vendo aquela luz no rosto da pessoa, nossa, que pôr do sol lindo. Sim. E tá um refletor ali na frente do personagem, né? Então a gente consegue enganar de várias maneiras. Mas é um papel nosso para poder trazer essa magia como se fosse real, né? Então, e é muito gostoso você ver o resultado final, né? Isso é muito bom. E qual foi, assim, o som mais louco, ou sei lá, mais diferente que você já gravou até hoje? A gente gravou esses tempos uma cena de pembolim. Então, não foi o mais louco, não foi o mais diferente, mas foi acho que uma das últimas coisas que a gente fez que foram mais capciosas, né? Foram mais complicado, assim, porque era uma cena longa, uma mesa de pebolim, então a gente estava conversando esses tempos sobre isso. São várias camadas de coisas acontecendo, né? Então você tem os dois personagens ali que estão flertando e juntos jogando pebolim, tem a bolinha, tem a mesa em si, tem as roldanas, tem os bastões, tem os bonequinhos, tem o gol, a bolinha roda lá embaixo, eles pegam a bolinha na gaveta. Né? Então, tudo isso assim, não foi foi usado nada da captação do som direto? Nada. Teve um trecho. A gente, muitas vezes, quando é possível, aproveita a gente chama de PFX, né? São os sons do som direto que ficaram bons o suficiente para a gente usar na pós-produção. Então, essa cena do pebolim teve um trecho que estava bem bom, assim. Mas era um trecho de uma cena bem mais longa, então a gente teve que... E não dá pra gente... tirar do zero muita coisa, né? Não dá pra gente usar só esse material, né? Então não dá pra gente deixar isso lupado. Né? Então realmente a gente tem que vir desenhando, né, a cena inteira, assim. Então todas as pegadas, todas as giradas, a bolinha acontecendo, tudo isso precisa ser refeito. Né? Então a gente desenhou aquilo lá tudo, mas a gente... tem um som, eu comentei com você, que eu gosto de fazer, que eu volto e meia... Aliás, quando eu pensei nisso, eu falei pro Walter, cara, fecha o olho que vai colar, você vai ver. Né? Ele falou, não pode ser, né? Quero o som de uma seringa, uma ampola de seringa. Né? Então, e foi numa série, foi no Fim, que é uma série da Fernanda Torres, da Globoplay. E começa a série, termina, começa com essa cena, né? E termina também, né? Termina com essa seringa. Né? Então, nós usamos qualquer coisa para fazer som. Né? Não interessa o que a gente precisa usar, aquele som tem que estar lá. Né? Então, eu fui fazer com a boca, assim, fiz que é o som da seringa sendo apertada, assim. Né? Então, você coloca ali ainda um clec-clec de plástico, né? Ou se for uma seringa de vidro. Né? Então, dependendo do que você precisa. Né? E falei pro Walter, fecha o olho e bota lá, Walter. Né? Eu chamo ele de Walter porque o nome dele é Rafael Felipe Walter. Dá pra escolher. Eu também sou Daniel Rodrigo Fernando. Nossa, achei mais uma pessoa. Somos dois homens sem sobrenome. Composto. Escola também. O professor me chamava de Rodrigo, outro me chamava de Fernando. Então, também tô nessa. Cada um chama de um jeito. Mas eu volto e meia falo pra ele, não, fecha o olho que vai dar certo. Ele, não, realmente, né, as coisas colam. Ou daí também ele fala, cara, isso não tem nada a ver, você tá viajando e eu vou ter que procurar alguma outra coisa, alguma outra solução. Né? Faz parte da pesquisa. Legal, mas você testou, tipo, só veio, cara, eu acho que vai casar fazer assim. Eu testei, mas porque eu volta e meia tô lá pensando em alguma coisa e tô... E ele daí desliga natural, o microfone, né? Então ele tá lá, putz, cara, não aguento mais o Danilo fazendo esse barulhinho. Ele vai lá e desliga o microfone, né? Porque eu não vou parar de fazer isso enquanto eu estiver fazendo uma pesquisa, procurando alguma coisa. Né? E aí quando deu o clique, assim, cara,
vou conseguir vender essa seringa aí de um jeito, quer ver? E deu certo, assim, né? Tá lá na série. E a gente volta e meia usa também ainda isso. Né? Foi mais uma... Fica meio que um banco de dados de vocês, assim. Tudo que vocês fazem, vocês vão guardando e reutilizam em algumas cenas também, em alguns outros projetos. Tudo é repertório, né? Então, uma coisa que deu certo numa série vai dar certo num filme. Né? A gente tem coisa que a gente trabalhou num curta que era um anime. Então tem coisas às vezes que a gente traz, aquele trabalho do anime que a gente fez pode funcionar aqui. Né? Então volta e meia tem alguma coisa que a grande maioria das coisas são as mesmas. Né? Então os toques, os passos, as roupas, é quase meio que sempre a mesma coisa. Né? A gente vende elas de forma diferente. Né? Mas a base do negócio é meio que a mesma. E aí a gente consegue trazer essas coisas um pouquinho diferentes quando necessário, né? Quando a cena realmente pede. Assim. Dependendo do contexto, né? Que o Danilo citou o exemplo do Perbolim ali, dentro de uma série adolescente e meio cômica. Né? Então, muitas coisas a gente conseguiu exagerar num tom mais caricato porque a série torna isso, né? Possível ali, né? Mas tem filmes e outras séries que a gente faz que é um tom mais dramático, daí a gente não pode também passar do ponto em alguns sons mais caricatos ou não, né? Ou filmes, por exemplo, a gente faz muito filme contexto tiroteio, né, briga, daí o som é mais exagerado ainda, os toques são mais fortes normalmente, mais tranco, mais, né? Então, as opções que a gente tem de formas de fazer som vão variando também conforme o filme, né? Conforme o contexto da série ali, né? De ser menos ou mais caricato, ou menos ou mais dramático, né? Mas isso chega como, assim, para vocês? Por exemplo, vem alguma observação, alguma coisa, ou isso fica um pouco a cargo de vocês nesse desenvolvimento? Não, esse daqui é mais caricato, esse é mais assim, esse é mais assado. Ou vocês têm meio que uma dedução, vocês têm um roteiro, como que funciona essa parte para vocês entenderem o que cada projeto está pedindo, né? Meio que um misto, eu acho. A gente tem, antes de começar qualquer projeto, antes da decupagem, a gente tem que assistir cada episódio ou cada filme. Então essa parte de assistir é para a gente também entender o que o filme está passando, o que o filme quer passar, né? Então ali é a nossa leitura de episódio, leitura de cena ali, né? Mas dependendo do projeto, normalmente no estúdio chega o projeto pelo nosso supervisor, e esse supervisor talvez já tenha alguns toques do diretor, né? De quem está responsável nisso. Mas não chegam a ter o diretor no meio do processo? Raramente. Mas acontece também. Acontece também. No processo de folha é mais difícil. Mas a gente recebe dependendo, né, que nem o Walter falou, dependendo do material, a gente recebe alguma coisa tipo, quero isso aqui específico. Então, tem diretor, tem produtor que se apega um pouco a algum som, às vezes. Né? Então, a roupa de tal personagem tem que estar lá muito presente. Né? Então, beleza, vamos fazer essa roupa aí, a gente desenvolve um pouco mais, assim, né? Se não vem uma coisa mais específica, é a gente que decide, assim, né? Então, nós assistimos o filme ou a série, né? A gente troca uma ideia, troca referência, né? Pensa, é parecido com o quê? É polícia e bandido na favela, é um negócio mais introspectivo, tem muita cena interna, tem cena em shopping, se tem cena se é hospital, né? Então a gente fez bastante coisa de hospital. Você tem toda uma comunicação, né? Você tem toda uma linguagem ali que é sons de hospital, né? Você tem uma linguagem que é sons de favela, né? Sons de favela nos anos 80, né? 80, 90. É um tipo de som. Você pega mais moderno, então você consegue mudar essas coisas um pouco, né? A gente consegue trabalhar isso. A gente tem essa liberdade de decidir, né? Até porque a gente que faz a decupagem ali, que a gente faz o spotting, né? Mas isso tudo ainda dentro da caixinha do que é possível a gente fazer dentro da nossa sala, né? Então, porque assim, se fosse para a gente decidir e verbo infinita, verbo e tempo infinitos, né? As coisas seriam diferentes, assim, seriam
Você acha muito que mais tem coisa. essa diferença até mesmo referente ao Brasil para outros países, referente até, não sei, referente à verba e tudo mais? Porque você citou até Senhor dos Anéis e algumas grandes produções. Essas produções, elas têm mais ou menos o mesmo processo do que vocês fazem hoje? Ou é um processo que tem mais orçamento, acaba sendo um pouco diferente? Não sei, eles criam várias outras estruturas para poder captar o som? Ou é mais ou menos o mesmo processo, assim, numa sala, tudo muito parecido? Eu acho que eu não tenho tanto esse conhecimento assim de como realmente funciona, né? Mas pelo que eu entendo de Foley, o processo é o mesmo, né? Agora, a verba, as possibilidades que eles têm é muito maior, assim, né? Então, tem alguns estúdios, você vê estúdios nos Estados Unidos, estúdios na Europa, né? Comparados com o estúdio que a gente trabalha, pô, os caras têm, sei lá, quantos pitches, quantos tipos de chão, né? Quantos tipos de solado, né? Tem uma madeira dura, tem uma madeira caixote, tem uma madeira que parece barco, tem um granito, tem pedregulho, areia, você consegue um negócio de água, tudo isso custa, né? Então você ter essa área toda, esse preparo, todos esses materiais, né? É pesquisa, é você conseguir você ter tempo de fazer essa pesquisa de campo muitas vezes, né? Então pegar um dia inteiro, uma semana agora a gente vai pesquisar armas, então vamos num stand de tiro e ver todos os tipos de armas possíveis. A gente tem que parar um dia inteiro para fazer isso, né? Então em algum momento ali a gente tem que parar e enquanto a gente para fazer essa pesquisa, a gente não está gravando, né? Então tem esses poréns, assim, né? Ou a gente vai num ferro velho para pegar coisas, pesquisar coisas, né? O que a gente precisa no estúdio? Putz, precisa de um capô, precisa de uma porta, precisa de... E a gente às vezes não tem espaço para isso tudo, né? Calçados então, também, né? Variedade de calçados que eles têm. Então, vocês simulam assim as pisadas, vocês fazem com calçado mesmo. Com calçado mesmo. Então são vários tipos de sapato. A gente tem um armário de sapato. Então, vários solados diferentes. Sim, solado duro, solado mole, com salto, com plataforma, chinelo, sandália, pantufa, tudo que você imaginar, a gente, né, consegue fazer soar. Assim. Baita de um acervo, né, bicho? Ele não precisa ser tão grande assim, na verdade, né? Mas dependendo da forma que a gente toca, dependendo de como a gente faz isso soar, né, já vai vender, porque às vezes você precisa de um salto que soe muito o salto mesmo, né, aquele salto elegante, aquele clock de salto feminino pesado, assim, e você precisa de um salto mais leve, você precisa de algo menos encorpado, né? E aí, considerando que são normalmente pisos diferentes, né, você precisa de, não sei, uns 15 pares de sapato, mais ou menos. Né? Poderia ser um acervo muito maior, assim. Né? Mas dentro das possibilidades ali, 15 pares de sapato, você já consegue fazer muita coisa. Né? Pô, legal, mas assim, até onde que é esse limite? A gente tem vários sons que também a galera acha que é Foley, mas não é. Sim. Né? Então, assim, qual que é o limite até onde vai o Foley e até onde isso vira effects, até onde isso vira efeito? Né? Qual que é o que permeia essa divisão dos dois? É uma zona cinza, assim. Posso dizer isso, né, Walter? É uma zona cinza, porque assim, a gente até fala sobre isso. Tudo pode ser gravado, né? Então, eu posso gravar qualquer coisa de um carro, eu posso gravar o banco de um carro, eu posso gravar uma suspensão de um carro, mas eu não tenho um carro dentro da sala de Foley. Adoraria ter um carro. Né? A gente tem um capô, mas é só um o capô. Só o capô. As outras coisas do carro, o banco, o volante, o painel, né, são todas outras coisas. Então, o volante é um braço de cadeira, né, que a gente coloca na mesa ali, ele faz som de volante. Ninguém vai dizer que não é um volante aquilo lá, né, aquele som. O capô, ele serve para muitas coisas, assim, mas aí tem o limite do até onde que o capô pode ser utilizado
para todas as coisas referentes a carro. Né? Então, às vezes, a gente consegue ainda trazer um outro som que, às vezes, precisa de mais peso. Então, a gente vem com um som de madeira para complementar nesse grave, assim, né? Para dar mais corpo. Né? Mais então, uma camada. Mais uma camada. Mas se eu tivesse um carro ali, talvez eu não precisasse disso. Né? Então, entra nisso. E aí tem as coisas que todo mundo acha que... Né? Primeira coisa, falam, vocês fazem som de tiro? Não, a gente não faz som de tiro. Não faz som de chuva, som de motor. Chuva também não? Também não. A gente não faz nada disso, assim. Caramba! E tem algumas coisas que, por mais que não são sons do departamento de efeito, também não são tão viáveis a gente estar gravando sempre, né? Um exemplo que a gente viu hoje, inclusive, a gente faz sons de água sendo servida, né? Mas água quente sendo servida tem um som diferente, tem, né? Mas é perigoso de lidar ali na sala, o artista pode se queimar. Então, a gente tem alguns bancos gravados disso, aparece na série, no filme. Se não for algo muito complexo, o desenho, a gente utiliza esses bancos de volta. E aí não fica para o REC, né, ter que vender isso e se tornar mais, né, travado o processo. Né? Então, tem alguns sons que a gente utiliza de banco. E fazem parte ainda de todo o trabalho de Foley, mas fica mais a cargo do editor usar na sessão final ali. Né? E ainda tem as coisas que são tanto gravação quanto edição, né? Que daí elas trabalham juntas. Então, a gente precisa o isqueiro. Né? Se está com o isqueiro na mesa, a pegada do isqueiro ou manipulação do isqueiro, se é um zipo, a gente até faz manipulação, mas a abertura do zipo normalmente a gente faz de banco. Né? Já tem esse som, ele é um som muito característico. Né? A pedrinha também, mesma coisa, né? Um som característico de zipo é uma coisa, de bic é outra. Então você tem os sons, né, de cada coisa. Né? O gás é edição, né? Então tem isso, assim. Também quando queima um zipo, também ele tem o som da chama, né? Também é edição. Né? Então você tem ali na timeline ali, você tem a manipulação que a gente grava, a edição e a manipulação de novo quando necessário, né? Então é esse limiar, assim, essa zona cinza do que é a gravação, o que é a Foley, né? Que a gente faz. Né? E o que o editor pega aquele material ali e complementa com alguma coisa, assim. Legal. Então fica meio que um mix, uma mistura dos dois ali também, né? Um pega um pouquinho do que vocês fizeram de Foley, que vocês criaram, juntamente com um banco de áudio também, né? De efeitos. Pô, legal. Eu acho que fica um leque até pro editor, assim, né? De conseguir trabalhar e enganar um pouquinho mais o pessoal, né? E acho que o que a gente mais falou aqui foi a questão da parte do cinema, né? Que muda quando a gente fala de novela. Porque a gente vê que é uma outra linguagem, é um outro público, né? Dentro do Foley isso tem uma mudança significativa também, quando a gente fala de novela? A gente está pegando o funcionamento, a gente ainda está entendendo o funcionamento de como que a gente grava em novela. Né? Então, muda. Né? Muda a forma que a gente vê as coisas, né? E tenta vender aquilo ali não de uma forma mais... de uma forma mais simplificada, mas tem que vender tudo aquilo ali. Né? Então, a visão que a gente tem ali do cinema, a visão que a gente tem da série, né? A gente precisa fazer tudo aquilo funcionar muito bem, assim. A novela, a gente precisa fazer isso funcionar também muito bem. Os personagens precisam estar soando bem, né? Eles precisam ter uma comunicação entre eles. Você tem que entender quem que é o personagem, né? Quais são as particularidades de cada um, né? E como que você quer passar isso. Né? Então, a leitura ela é um pouco diferente em relação a como que a gente grava. Né? Então, nós temos tentado simplificar para conseguir trazer mais coisas dentro de um movimento só. Então, a gente começou a ver
a Foley a gente dividia já como os passos, então as roupas e as props, né? Basicamente isso. A gente começou a pensar na Foley como movimento. Então, bolsa, por exemplo, é algo que a gente sempre gravou como props, né? E que para a novela a gente está trazendo agora trazendo na camada como movimento. Então, para vender aquele personagem, né? A gente não vai vender então aquela roupa e os pendes que a gente chama, e aí também a bolsa, né? A gente tenta diminuir isso tudo e vender tudo como uma coisa só, assim, né? Então a gente tem tentado simplificar, né? E vender de uma forma mais fácil aquele som ali, que a gente consiga entregar esse material em menos tempo, porque a gente está a novela que a gente está trabalhando agora, ela tem 40 episódios, né? Então é muita coisa, né? E eles precisam ser entregues um pouco mais rápido do que séries, do que rolo de filme, né? Então as coisas precisam ser um pouco mais simples, né? Você não tem tempo para pirar muito, criar muita coisa. Você fica mais ali no feijão com arroz do dia a dia, uma coisinha mais simplificada. A gente, na verdade, está tendo que pirar um pouco mais, assim, para achar a eficiência ali. Para encontrar essa eficiência. É exatamente isso, né? Então, a gente tem gastado mais tempo no spot, na decupagem, né? E a forma de tocar tem sido um pouco diferente também. Então, a gente vem agora com uma linguagem nova de gravação. Né? Do cinema para a série já ocorre normalmente uma demanda bem diferente. Assim, o cinema, normalmente a gente tem mais tempo para trabalhar com filme, com longa, né, do que tem em série. Em série, normalmente já é um ritmo mais acelerado. A novela é 2, 3 vezes pior do que a série. Então, é isso que a gente está batendo um pouco cabeça até achar essa linguagem que não fique pobre, né, que não fique fazendo soar vazio, né, porque normalmente a novela é mais focada no diálogo, né? São cenas internas, né? Não tem muita ação, né? Mas ao mesmo tempo não dá para deixar só o diálogo. A gente precisa preencher com roupa, penduricalho, né? Tem que ter folha ali. Mas a gente precisa fazer isso de uma forma eficiente que compra a demanda aqui, né? Que está sendo a novela, né? Que eu acho que não é especificamente dessa novela que a gente está fazendo, né? As novelas que estão entrando no mercado, que estão vindo, né? Tá tendo um boom de novela agora em streaming, né? Vão ter essa demanda normalmente, eu imagino. Né? São bastante episódios, mas, né, precisa rápido, precisa entregar e precisa lançar, né? A gente já viu essa mudança até mesmo na questão de pensar em qualidade, porque a gente tinha a novela como algo meio que de qualquer jeito, assim. E hoje a gente já vê um pensamento um pouco diferente, né? A própria Globo hoje mudou todo o parque de câmera deles, que um tempo atrás era tudo broadcast para câmeras de cinema, né? Hoje eles estão trabalhando só com Sony, então câmeras caras e de altíssima qualidade. E isso tem mudado, tá tendo essa preocupação também com o som dentro da novela? Também. Eu nunca não tinha trabalhado em novela, o Walter também não, né? Então eu não sei como que era o som antes, né? Além do que eu assisti de novela, que foi muito pouco. Acho que o Walter aqui é quem pode representar. Da dupla. Mas o som, nós estamos aproximando ele muito mais do que a gente faz em séries e em filmes. Né? Então, é engraçado. Ele comentou, né? Para a série, a gente já dá uma segurada na mão em relação ao que a gente faz em filme, né? Mas, assim, a qualidade tem que continuar muito alta. Né? E para a novela é a mesma coisa, assim. Então a relação da série para a novela é só que a gente tem muito mais capítulos para fazer em menos tempo. Né? Ritmo mais acelerado. Né? Bem mais acelerado. Mas a qualidade ela continua tendo que ser muito boa, assim, né? Então é isso. As câmeras melhoraram, a imagem melhorou. Todo mundo tem televisão com resolução super boa em casa, né? Então tudo isso tem que caminhar junto, assim. Né? Não adianta a gente ter uma televisão super boa e o som tá meio esquisitinho ali, né? Aí as pessoas começam a ver, mas esse som de copo aí não tá muito legal.
E aí a pessoa se perdeu na novela, não tá mais prestando atenção na novela, ela tá prestando atenção na Foley. Né? Que é o que a gente não quer, né? É o que a gente não quer. Pô, legal. Eu vejo que, pelo menos para mim, a partir do momento que eu coloquei um som mais interessante em casa, um 5.1, muda completamente a maneira que o teu entretenimento com a tua própria TV. Sim. Então, quem nunca experimentou isso, não sabe o que o som é capaz de fazer na tua imersão dentro, seja uma telenovela, seja um filme, uma série, né? Então, eu acho que realmente a gente tem que abraçar e colocar essa importância realmente dentro do áudio, seja na TV, mas no audiovisual em si. Porque a gente já começa, o áudio é a primeira palavra do que forma o nosso setor. Né? Então, gente, obrigado, mas a gente vai continuar um pouco mais, né? Vamos falar aí mais sobre mercado aí no próximo episódio. Então, se liga aí, fica mais um pouco no próximo episódio. A gente vai continuar esse bate-papo que está muito legal. Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.